Queridos, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos ouvintes, aceite a paz do Senhor, onde você estiver neste momento, que a bênção do Senhor Jesus esteja contigo, amém, querido? Em nome de Jesus, estamos aqui nessa quarta-feira, cheia das bênçãos do Senhor, amém? Porque estamos com vida e o Senhor tem nos dado oportunidades a cada dia, não é verdade? Para melhorar a cada dia. Se estamos aqui, é porque precisamos a cada dia nos enquadrar, nos alinhar, glória a Deus, na vontade do Senhor, amém? Meus irmãos, aqui no Brasil são exatamente 12 horas agora do dia 26/3/2025, amém? Para a glória de Deus. Em nome de Jesus, o nosso devocional de hoje está no livro de Jó, no capítulo 40. Glória a Jesus, livro de Jó, no capítulo 40. Glória a Deus, medita um pouco mais. Queridos, essa história, esse livro, esse relato deste homem tem muito a nos ensinar e a cada dia nós aprendemos um pouquinho mais com este homem que sofreu essas adversidades. Livro de Jó 40, vamos meditar um pouquinho, glória a Deus, que diz assim: Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca, uma vez que tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para que te justifique? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como voz, como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-se de majestade e de glória. Derrama os seus furores da sua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para o todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o belmote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer mover a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como turbos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que fez e proveu na sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Poder-lhe, porventura, caçar a vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? Querido, isso é somente algumas perguntas que Deus fez a Jó. Antes disso, Deus já tinha feito várias perguntas. E aqui no capítulo 40 é a primeira resposta de Jó, onde ele diz: O que eu poderia te responder?
a minha mão eu ponho na minha boca. Querido, quantas vezes nós queremos tomar esse lugar de Jó e fazer que nem Jó? A situação começa a ficar difícil e nós queremos apertar Deus. Em boas palavras, nós queremos apertá-lo, em outras colocá-lo contra a parede, como se Deus fosse obrigado a fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, ou, no caso de Jó, Deus devia para ele alguma explicação daquilo que estava acontecendo com ele. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, ele é grandioso e soberano. Ele não nos deve nada, ele não nos deve explicação daquilo que ele faz ou daquilo que ele deixa de fazer sobre a nossa vida. Glória a Jesus. E muitas vezes nós queremos contender com o Todo-Poderoso. É por isso que Deus, ele se apresenta e faz uma pergunta para Jó. Deus pergunta para ele, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Deus estava perguntando, você contender comigo, você murmurar diante de mim, Jó, é ensinar? Queridos, que nós possamos hoje aprender no início da tarde deste dia de quarta-feira, que nós possamos aprender a murmurar menos, a perguntar menos as coisas para Deus. Tem pessoas que perguntam mais do que oram, tem pessoas que fazem mais perguntas do que agradecem, tem pessoas que contendem mais do que se doa para Deus de corpo, alma e espírito. Bendito seja Deus. Tem pessoas que se comportam como se só tivessem essa vida aqui que eles estão vivendo e depois, após a morte, acabou, não tem mais nada. Aleluia. Mas a verdade é que, queridos, nós não podemos contender com este Deus Todo-Poderoso. A missionária, mas eu perdi a minha mãe inexplicavelmente, eu perdi o meu filho inexplicavelmente. A missionária, mas foi tão de repente, aconteceu tal coisa, faliu a empresa. Missionária, são tantos inúmeros dificuldades que a gente ouve, que a gente vê, aleluia, a gente que recebe pedidos de oração. Mas, queridos, muitas pessoas não só apenas pedem, mas elas querem contender com Deus. E o contender com Deus não é ensinar. E hoje nós vamos absorver a palavra do Senhor, vamos aprender que o contender não é ensinar. Bendito é o nome do Senhor. Isso não é sabedoria. Todas as vezes que eu dobro os meus joelhos para mais perguntar ou somente perguntar por que disso, por que daquilo, por que o Senhor me trouxe para o deserto, por que eu estou vivendo uma situação dessa, não é verdade? Todas as vezes que eu faço isso, querido, eu entristeço o Espírito Santo. Em uma das cartas de Paulo, ele vai nos relatar dizendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não vos entristeçais. Ele sabe o que faz, ele sabe o que está fazendo. E eu vim mais uma vez dizer para você que a tua vida está no controle do Senhor, ainda que aos teus olhos não esteja conforme você queria, você pensou, você projetou, aleluia, você planejou, mas o importante é que possa até não estar nos teus planos, mas se alegre porque está nos planos de Deus. Se alegre porque Deus está no controle da tua vida e dessa situação, por mais difícil que esteja, por mais difícil que você esteja vivendo, Deus está no controle. A situação de Jó aqui não era fácil, era uma situação muito difícil, porque perder 10 filhos não é fácil. Eu não falo nem de bens materiais que ele perdeu, porque isso se trabalha, vai recuperando, mas os filhos se foram. Aleluia, Jesus, por permissão do Senhor Jesus. E o que ele estava passando não era tão fácil assim. Aleluia, ainda não obter força nenhuma, humanamente falando. A sua esposa, a mais próxima, disse para ele, amaldiçoe esse Deus e morre. Os amigos que ali foram ter com eles estavam acusando a ele. Então ele não tinha nenhum refúgio humanamente falando. O único refúgio era o Senhor. Só que em dado tempo, em determinado tempo, Jó, ele
escolhe contender. E é o que muitas vezes a gente fazemos. Olhando para um lado, para o outro, não vemos ninguém e nós começamos a querer contender e debater com o Senhor. Mas hoje nós estamos aqui para absorver essa palavra, aprender mais de Deus, querido, ser humilde para aprender. Aquele que é humilde para aprender, ele avança, ele tem progressão em sua vida. Glória a Jesus. Ele floresce, ela floresce. Glória a Deus. Até porque nós acabamos de ler, o contender não é ensinar. Então hoje nós estamos aprendendo que não devemos contender com o Todo-Poderoso, ainda que as coisas não estejam indo tão bem quanto poderia estar. Deus não perdeu o controle, amém? A situação de Jó era até difícil, mas Deus estava no controle. Se você for ver bem, no capítulo 42, Deus vira o cativeiro de Jó. Tudo é uma questão de tempo, e esse tempo está ligado aos céus. Esse tempo é chamado tempo de Deus para a nossa vida, amém? Então não contenda com o Senhor, aguarda o tempo de Deus, amém? A situação pode estar difícil hoje, mas o Senhor tem palavra de ordem para você também essa tarde. Aguenta firme, porque Ele vai mudar, virar o teu cativeiro, amém? Toma posse dessa palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por esta palavra. Nós queremos orar neste momento, também pedir perdão pelas nossas falhas, se falhamos ou entristecemos o Teu Espírito Santo, Senhor, com alguma contenda, ou nós queremos contender, ou nós queremos, ó Pai querido, de alguma maneira e entristecemos o Teu Espírito Santo, Pai. Nos perdoa, tenha compaixão das nossas vidas neste momento. Ó Pai, aceite e receba as nossas orações. Visita o meu irmão que está em casa me ouvindo, orando comigo. Visita a minha irmã que me ouve no trabalho, na rua, viajando. Ó Pai querido, visita todos os inscritos deste canal. Meu Deus, desde o maior ao menor, visita a família neste momento de cada um. Meu Deus, aquilo que tem colocado nas mãos do Senhor. Eu sei que aqui tem servos e servas do Senhor que buscam o Senhor. São falhos, mas buscam a Tua presença. Meu Deus, mas acreditam no milagre. Ó Pai querido, vai de encontro agora, Senhor, trazendo refrigério para a alma, trazendo, ó Pai querido, alegria, Senhor, repreendendo a força do inimigo, repreendendo, Pai querido, toda ansiedade, depressão que tem rodeado este lar, esta pessoa, em nome de Jesus, Pai, visita a causa desta pessoa, vai dando vitória, vai curando, Pai, tanto a saúde física quanto a saúde espiritual, que o Senhor possa estar curando, passando o Teu bálsamo, em nome de Jesus. Quero apresentar a todos, queridos ouvintes, e apresentar o caderno de oração, os pedidos de oração, aqueles que foram deixados nos comentários. Vai visitando, Senhor, repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Alcança as famílias enlutadas, seu refrigério, seu consolo para cada uma, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e pedimos a Tua bênção para o nosso dia de quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te alcance, você e toda a sua casa e a obra das suas mãos, que o Senhor faça prosperar em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor, abraço da missionária. Deixa aqui nos comentários de onde você me ouve, deixe o seu pedido de oração e que Deus te abençoe e compartilha em nome de Jesus. Queridos, paz do Senhor.